Atenção, meninos e meninas, tema aqui na tela do canal do YouTube. A pergunta é a seguinte: desfalques diminuem chances de vitória do Goiás em Cuiabá? Desfalques diminuem chances de vitória do Goiás em Cuiabá? E aí, antes desse tema aqui, eu tenho uma informação que eu recebi agora. Fonte extremamente confiável. Extremamente confiável. Jogadores do Cuiabá nem sequer se concentraram ou se concentrarão para a partida de amanhã contra a equipe do Goiás. A informação que eu recebi é que a diretoria procurou os jogadores, fez um acordo com eles, e eles vão se apresentar apenas horas antes da partida. O jogo é às 9h30, por volta de 5, 4h30 da tarde, os jogadores se apresentam, vão para o estádio, na verdade eles já vão se apresentar no estádio Arena Pantanal. Chegam no estádio Arena Pantanal, fazem um processo de aquecimento, vestem o uniforme e vão para o jogo contra a equipe do Goiás. Ou seja, nem se concentrar os jogadores do Cuiabá vão. Nem se concentrar os jogadores do Cuiabá vão. Eu coloco no condicional aqui porque eu não tenho a confirmação da diretoria do Cuiabá, mas a pessoa que me passou a informação, pessoa extremamente confiável e muito bem informada. Tim, é um cenário bom, hein? Estão deixando a gente sonhar. É sinal de que o Cuiabá não tá nem aí pro jogo, né? É normal o jogador ficar sem período de concentração para uma reta final de Série B, o maestro? Você que jogou tantas vezes esse campeonato? Normalmente, Thiago, quando acontece essa situação que você não tem briga alguma mais não tem um objetivo mais dentro da competição, é normal que aconteça. Não da forma que você falou, do jogador já ir direto pro estádio, trazendo aqui pro futebol goiano. Por exemplo, no Vila Nova, quando eu jogava no Vila Nova, ia enfrentar um jogo que não tinha mais aspiração alguma, não tinha objetivo nenhum, não vinha direto pro Serra Dourada para jogar aqui. Na minha época eu jogava só no Serra Dourada, jogos do Campeonato Brasileiro. Apresentava, o jogo é à noite, apresentava na hora do almoço, almoçava no clube, ficava ali o dia no clube, não tinha aquela questão da concentração um dia antes, de dormir no clube, como é natural, como é tradicional. Agora, ir direto pro estádio, no caso lá do time do Cuiabá, ir direto pra Arena Pantanal, eu confesso que nunca tinha visto dessa forma, não. Chama atenção, não deixa de ser uma coisa, um atrativo bom pro Goiás. Porque tira o foco, cara. Porque o jogador, ele pode, como ele já tá desligado, e aí a gente entra aqui no mundo de jogadores de futebol, cada um tem uma cabeça. Mas o jogo é amanhã. Hoje ele pode fazer o que ele quiser. Ele não vai estar num regime de concentração onde ele tem que ter horário para dormir, ele tem já horário não tá focado, né, não tem foco nenhum. Já não tem foco. Ele pode sair, ele pode fazer qualquer coisa. Aquele que quer sair para beber, por exemplo, vai sair para beber, sair para curtir, e amanhã vai lá, apresenta e vai pro jogo. Então, assim, dessa forma, ir direto pro estádio, eu nunca vi. 12h19 agora, debate das séries, oferecimento, primeira mão, Saga, confiança absoluta. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Like Imóveis, o like das séries do esporte é da Like Imóveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Baldan. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Tá todo mundo dizendo sim para essa novidade maravilhosa, gente. Atenção, é assim digital, completona, com fibra e TV. Tem pacote net que, além de muita conexão e diversão, vem com atendimento humanizado e eficiente. Diga sim, assine já. Sim Digital. Alô, torcedora goiana, agora você tem um lugar perfeito para cuidar da saúde das suas unhas. Tô falando do timaço da Kelly Unhas, Estúdio Designer, alongamento de unha, gel, fibra, molde F1, esmaltação em gel e muito mais. Tem também spa dos pés. Agende uma sessão pelo 629-8484-3127. Venha para Kelly Unhas neste final de 2025. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. E Frutos de Goiás. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. A fruta do pé, direto para o seu picolé. Chama atenção, Nivaldo Carvalho, essa informação que vem aí de não concentração para os jogadores do Cuiabá para o jogo de amanhã? Claro, mostra que o Cuiabá enquanto instituição, abandonou completamente a competição, né? Até porque não existe chance mais de buscar o acesso. E aí a direção lá é uma SAF, né? São pessoas que olham a questão de números. Lá não é SAF não, comandante, lá é uma SA. É uma SA, é o clube empresa na acepção da palavra. Tem uma diferencinha, SA, você muda escudo, você muda tudo. SA é do empresário de fato, né? É igual o Bragantino, é uma SA, é um clube empresa na acepção da palavra. É pior que SAF. Né? E aí o cara não vai querer gastar, ainda mais plantador de soja, que é pão duro até dizer chega, não vai gastar dinheiro à toa de jeito nenhum. O Dresch lá tá reclamando dos clubes que devem dinheiro pro Cuiabá, né, mais de 40 milhões de reais. Negócio mal feito, né, de negociação. Então, isso aí é uma medida de economia.
a direção está certa na medida em que nós não temos chance nenhuma mais de acesso. Então vamos economizar essa grana aqui. Mas isso não significa que os jogadores, estou falando de instituição, e os jogadores do Cuiabá não vão se esforçar, até porque tem mala branca, sim, senhor. Agora tem um detalhe, o que acontece? Eu vou saber aqui se o Cuiabá está afim do jogo mesmo ou não, pela escalação do Cuiabá. Porque o que acontece? Às vezes você não tá nem pro campeonato, você escala ali sub-20, você coloca jogadores que não jogaram durante a temporada, você testa jogadores. Vamos saber como o Cuiabá vai entrar escalado amanhã. A tendência de escalação é essa aqui, ó, na tela do canal do YouTube. Coloque pra gente a provável escalação do Cuiabá, que era a opinião também do nosso Jean Lopes. Luan Poli no gol, baita de um goleiro. Natan pela direita, Patrick de Lucas, Palmeiras e o Bruno Alves. Mateuzinho, Caleb, Denilson e Guilherme Mariano. Alejandro Martínez, Carlos Alberto e o Alisson Safira. Essa é a força máxima do Cuiabá, que a gente não sabe, né, a gente não sabe se vai jogar. A gente não sabe se de fato será esse o time contra a equipe do Goiás. Não tem confirmação oficial ainda por parte do comandante Eduardo Barros da equipe do Pantanal. Mas, Jean Lopes, o que você me fala dessa provável escalação do Cuiabá e essa informação que chega pra gente, de que os jogadores do Cuiabá não teriam sequer se concentrado pro jogo de amanhã. Os jogadores não estão concentrados. Pode ter impacto nessa decisão contra a equipe do Goiás, 9h30 da noite, Arena Pantanal, pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Jean Lopes? 12h23. Tiago, é uma faca, né, de dois legumes, como diria o filósofo contemporâneo. Porque o Cuiabá também pode entrar sem pressão, os jogadores resolverem jogar bola pela mala branca, como bem disse o Nivaldo, e se tornar um adversário perigoso, um adversário muito mais difícil para o Goiás. Então, se eu fosse o povo lá do Goiás, eu não entraria nessa que o jogo vai ser fácil, não, me concentraria visando enfrentar um adversário difícil, complicado, que é o Cuiabá jogando em casa. Cuiabá que foi fundado ou foi comprado quando ainda era um clube muito novo pelo nosso Gaúcho, né? O Gaúcho, que era inclusive amigo meu de adolescência, de juventude, nós éramos vizinhos. Ele foi um dos fundadores do Cuiabá, ou um dos primeiros donos. Cuiabá, Gaúcho, que infelizmente nos deixou muito precocemente, um grande jogador do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo. Tiago, aproveitando esse tema, eu vou deixar aqui a minha manifestação mais uma vez, tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas rapidamente, contra essa forma de futebol de pontos corridos. Quando isso foi instituído no futebol brasileiro em 2003, a justificativa era que fosse para o melhor time ser campeão, né? Que o mérito fosse levado em conta. E está provando todo ano que é totalmente o contrário. Quem enfrentou o Cuiabá ou quem enfrentou o Atlético Goianiense, o Vila Nova, né, quando esses times tinham condições de subir a Série A, encontraram muito mais dificuldades. Isso mostra que o tal do pontos corridos é um câncer para o futebol. Ele, em vez de colocar justiça no futebol, ele coloca injustiça. É time abandonando o campo. Ontem o São Paulo, por exemplo, jogou no campo neutro contra o Flamengo, interferindo radicalmente nas finais do Campeonato Brasileiro da Série A. E todos os anos a gente vê esse tipo de coisa, né? Na Copa do Brasil não tem isso não, meu irmão. Você tem que vencer seu adversário direto. No mata-mata. Se você não vencer, você não vai ser campeão. E aí, aquele que chega e é campeão, aí sim é por mérito. Pontos corridos, para mim, privilegia a injustiça e não o mérito, mas o demérito, Thiago. Atenção, gente, liguei agora aqui, durante o comentário do Jean Lopes, pro presidente, o dono do Cuiabá, o Cristiano Dresser. Falei com ele aqui por 3 minutinhos no telefone. Gentil pra caramba, que cara bacana, já fiquei fã dele aqui. Combinei uma entrevista pra amanhã no aquecimento, 6 horas da tarde, e chequei a informação que chegou pra mim. Tim, informação procede em tudo que eu trouxe, com exceção de um detalhe. Os jogadores se encontram antes no hotel e por volta de 4 da tarde eles vão no ônibus do Cuiabá, um dos ônibus do Cuiabá, eles vão para a Arena Pantanal. Mas a informação que eu trouxe aqui, informação em primeiríssima mão, é totalmente procedente. Eu falei agora com o presidente do Cuiabá via telefone. Assim, E ele ainda citou para mim o seguinte, falei assim, presidente, Thiago Menezes aqui da Band News, tal, vocês não vão se concentrar? Não, Thiago, mas ele deixou claro para mim o seguinte, isso não quer dizer nada. Vamos com a força máxima. Falou pra mim no telefone agora. Falei com o Cristiano Drescher, o dono da equipe do Cuiabá. Sim. O dono da equipe do Cuiabá. Então toda a informação que eu trouxe aqui, ela está confirmada pelo presidente executivo, o dono, o operador da SAF da equipe do Cuiabá,
O Cuiabá não está concentrado, os jogadores nesse momento estão com as suas famílias, estão descansando, não tem concentração. Os jogadores se encontram horas antes do jogo, no hotel lá do time do Cuiabá, no centro de treinamentos, e vão de ônibus oficial do clube, para a Arena Pantanal, mas não tem concentração. Sim, perfeito, Thiago, perfeito. E parabéns aí para você ir a fundo nessa questão da informação e direto na fonte, né? Dessa forma, sim, dessa forma eu já presenciei, já participei de jogos assim, onde você não concentra, mas aí antes do jogo você vai para o hotel ou para a concentração do clube, aí você tem toda a refeição ali que se faz antes do jogo para depois ir para o estádio e aí sim ter o jogo. O que chamou a atenção, que ficou meio naquela dúvida, se os jogadores iriam direto para o estádio. Aí não, aí parecia realmente que era futebol amador, né? Que você vai direto pro campo. Então, natural que isso aconteça, até porque o Cuiabá já não tem pretensões nenhuma mais em relação ao acesso. Então, natural que isso aconteça nesse momento. E não acredito que seja só o Cuiabá, não. Com certeza tem outras equipes adotando essa postura também. Chama atenção então, gente. Informação que a gente detonou com a mais absoluta exclusividade está confirmada. Cuiabá não vai se concentrar pro jogo. E esse negócio tem um impacto, Nivaldo, que a gente não tem noção. Por conta da questão do foco. Os jogadores do Cuiabá já estão pé 3 pontos da vida porque não vão pra Série A. Vem de uma sequência pesadíssima. Aí você não tem nem a concentração. O cara vai entrar assim totalmente desfocado. É uma vantagem pro Goiás, não é não, comandante? Não é vantagem? Se fosse numa situação normal, era uma vantagem gigantesca. Agora, você tem que entender que esses jogadores que não deram conta de subir o Cuiabá, eles vão receber uma grana lascada, gente. Um abraço para o Bruno Guedes e a família dele lá no setor Jaota, mandando um abraço para o Santa Claus. Então, o Goiás não se iluda com isso não, tá? Não se iluda com isso, porque vai ter mala branca, sim senhor, o Goiás sabe disso. É uma coisa que, no meu entender, não é crime. Eu acho que não deveria ser qualificado como um crime. É para ganhar, não é para perder. Perder é completamente diferente. A mala preta, né, que fala, não sei por que é essa diferença, mala branca para isso, mala preta para perder, mas essas bobagens. Mas então... O Goiás não se iluda, não. É como se o time vai se encontrar às 4 da tarde, lá no hotel, e vai ter a palestra do treinador, e aí a equipe vai para o estádio. Então, o incentivo que esses caras estão tendo é grana, muita grana, para enfrentar o Goiás amanhã lá na Arena Pantanal. E não é só de Atlético Paranaense, não, ele vai ter muita grana de outras equipes também. É bom lembrar, Thiago, rapidinho, que essa postura, na Europa se usa muito, essa questão de não concentrar. Mas aqui no Brasil não é usual. Não é tradicional, não é da nossa no Brasil. cultura. A nossa cultura na Europa completamente Agora diferente. eu tô com o Nivaldo, não se empolgue achando que vai ser fácil, ele deixou bem claro para você aí que vai colocar a força máxima. Sim, mas pra mim é um sinal, cara. É um sinal de que o Cuiabá não tá nem aí pra esse jogo. Tudo bem, Se mas... o Cuiabá tivesse 1% de chance de acesso, os caras se concentrariam ou não? Mas a o questão Cuiabá financeira... instituição não tá nem aí, certo? O Cuiabá instituição. Mas os jogadores estarão. Até porque, Thiago, se a direção fala, nós não vamos concentrar, e os jogadores vão receber esse dinheiro aí de premiação de outros times, eles não cabe. Falam, não, nós queremos concentrar. E outra coisa, o jogo vai ser 9h30, né? Então o cara pode passar a noite inteira hoje entornando, que se ele dormir de cedo até 3 horas da tarde, ele vai estar perfeito pro jogo. 12h30 agora. Debate das Eras, oferecimento Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Na Vesa Renault, Praça Nova Suíça, Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070. Venha para Doutor Baterias. E é claro, sempre importante falar do nosso Viveiro Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. 2 unidades. Avenida 24 de Outubro em Campinas e na rodovia GO070, quilômetro 7, Viveiro Goiás. Orlando Gás, tem mutreta nisso aí, falta de profissionalismo. Vai ter mala preta por parte do Goiás, isso é irregular. Orlando, aí você tá fazendo várias acusações, né, meu amigo? Primeiro que eu conheço as pessoas que estão no Goiás e eu garanto aqui pra você que lá não tem gente com esse tipo de perfil que compra jogo, não. Gente sem caráter, muito pelo contrário. Então a instituição Goiás, ela nunca fez isso. Por que faria agora? E é uma coisa que é crime, gente. Isso daí que você tá falando é crime. Quando a gente faz um apontamento de um crime, o mínimo que a gente pede é prova. Você tem prova disso? Então não fala um negócio desse, senão você toma processo, amigo. Ronaldo Lopes, Thiago, quem vai dar mala branca pro Cuiabá?
Mas Ronaldo aí, não sei, pega a tabela de classificação. Novo o Criciúma deve mandar. Atlético Paranaense. Criciúma, o Curitiba. Tá na briga aí mais próximo. O Curitiba não precisa, não. O Remo deve mandar alguma coisinha. Um cadiquinho de dinheiro, manda um cadiquinho também. Então, assim. Isso tem, sim, senhor, em futebol. Você sabe o que os clubes estão fazendo? Isso aqui é uma informação. É uma informação. Os clubes hoje, eles fazem tipo uma associação. Eles conversam entre si, o WhatsApp, o pau quebra, né? O Cuiabá, tô dando um exemplo aqui. Quanto que vocês querem aí? 600 mil uma premiação? Boa, beleza. Aí o presidente do Criciúma, eu dou tanto. O presidente do Remo tem interesse também? Dá tanto. O presidente do Coritiba tem interesse? Mais tanto. Eles fazem uma associação. Eles fazem uma cotização, isso, né? Eles fazem uma cotização que não fica apertado pra ninguém e o time lá que precisa ser, digamos que, animado, né, ressuscitado, ele recebe uma quantia interessante. Então é desse jeito que funciona, gente. Isso aqui é informação de bastidor pra você. Ô, Thiago, é desse jeito. Ontem nós abordamos um assunto aqui do Goiás em relação à questão financeira e cabe um esclarecimento aqui. Haverá essa reunião na terça-feira lá do Conselho Deliberativo e a pauta é exatamente essa questão aí de um empréstimo, né, junto a uma instituição financeira. Porém, a informação que eu tenho, e é uma informação precisa, é que não é para pagar novembro, dezembro e 13º não. Para isso, o Goiás tem os recursos, certo? Então, essa atitude aí de um possível empréstimo, até porque se o Goiás subir para a Série A, ele nem vai precisar disso, porque já haverá uma antecipação de grana de televisão aí no mês de dezembro. É porque ele precisa de grana para janeiro, porque muitos jogadores vão embora, né? Então o Goiás precisa começar com essa grana para fazer esse planejamento. Então não é em função de caixa estar vazio nesse momento, e não é o caso. É uma atitude que eu acho correta da direção de fazer uma espécie de prevenção para evitar que tenha que correr de uma última hora para arrumar dinheiro lá para o mês de janeiro, quando nós já estaremos iniciando a temporada. O campeonato começa quando? Dia 7 de janeiro já tem a primeira rodada. 7 de janeiro. Não? 7 de janeiro, então, uma quarta-feira. Então, o campeonato já começa logo no início de janeiro e, logicamente, a direção do Goiás está se prevenindo, se precavendo a esse respeito. Pois é, gente. Então, essa é a informação. Para mim, a grande informação do dia. Cuiabá não se concentra para a decisão de amanhã contra a equipe do Goiás. Até quebrou aqui o nosso roteiro, nosso script. Acho que essa é a grande informação. Eu já estava animado com o jogo, Tim. Agora eu tô muito animado. Thiago. Eu tô muito animado. Fala, Janzinho. Oi, Jean. Não, é porque é o seguinte, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que a gente fala e começa a xingar, ofender e destratar. Quando eu falei aqui essa questão dos pontos corridos, eu estava justamente criticando o Cuiabá por não ter mais chance de ser campeão, largar o campeonato, como foi noticiado por você em primeira mão. Né? Grande repórter que você continua sendo. Né? Eu quis dizer que esse tal de mala branca só existe porque a gente vive pontos corridos, que no mata-mata não tem necessidade de haver mala preta. E as pessoas aí, que não entendem nada, que precisa abrir a cabeça e o cérebro para entender, estão me ofendendo, dizendo que eu disse que eu fui contra os pontos corridos, porque o Goiás não vai classificar. Eu estou arrumando desculpa para o Goiás. O Goiás está sendo beneficiado nesse jogo do Cuiabá, o povo aí que não entende o que a gente fala, exatamente porque o Cuiabá tá abandonando o campeonato, que não tem chance mais. Se fosse mata-mata, ele não abandonaria, entendeu? Perfeito, ficou claro pra mim aqui. 2h35 agora. Santa Claus tá querendo que acabe o campeonato de pontos corridos? Ele é um cara revolucionário, né? Ele é o Che Guevara da imprensa goiana. Ele não é revolucionário, ele tá querendo voltar ao passado aí. Ele é um cara assim, que ele gosta de coisas antigas, sabe? Por isso que ele gosta do Ney Ladeira, irmão do Ney. Não, Santa Claus, pelo amor de Deus. Qual que é mais emocionante, a Copa do Brasil ou esse campeonato brasileiro? É por isso que são competições distintas e modelos diferentes de disputa. Porque, veja bem, se o campeonato fosse desse jeito que você está querendo, o Vila Nova já estava de férias desde o mês de setembro. Sem calendário algum. É porque antigamente classificavam os 8 melhores.
Antigamente tinha vários jogos até chegar na fase do mata-mata. Não, era o primeiro contra o oitavo. Em agosto já acabava a primeira fase da Série B. Classificavam-se os 8 melhores. Aí automaticamente os outros 12 eram eliminados. Aí fazia o cruzamento olímpico. Fala, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o Os campeonatos do mundo inteiro são de pontos corridos. O Santa Claus está querendo mudar essa realidade nossa no Brasil. É uma cabeça diferente, né, gente? É o nosso pensador. Não tô querendo mudar, Nivaldo, eu só tô criticando aquilo que eu vejo que piorou o futebol brasileiro. O futebol brasileiro era muito melhor antes dessa praga de pontos corridos, inclusive ganhava a Copa do Mundo, coisa que não ganha mais. Mas ganhava por conta do brasileiro? Do campeonato nosso aqui? Então, se você tá criticando é porque você gostaria que fosse mudado, aí. A gente critica que quem quer que muda. Eu gostaria mesmo. Se dependesse da minha canetada, voltava para como era antigamente. Então, obrigado. Campeonato estadual, primeiro turno, segundo turno, campeão do primeiro contra campeão do segundo. Exato. Questão de pontos corridos que dá margem para mala branca, mala preta. O Jean é terraplanista e negacionista. Exatamente o que eu te falei a respeito do seu ponto de vista, Santa Claus. Isso daí é tudo que tem ista no final, ele é. Negacionista, terraplanista, chinista, bodizista, branquista, tudo que tem, ele é pirinopolista. Isso daí é terrível, é uma pessoa complicada demais, o Jean Lopes. Meu Deus.